continuando o nosso bate-papo, né, sobre indicadores sociais, a educação ela ainda não conseguiu. Primeiro, por falta de valorização dos profissionais, tanto na esfera política como na esfera social. Muitos pais não veem o professor como uma pessoa que colabora para a sociedade. Muita gente não vê o professor como um construtor da sociedade. Há até material de gente falando aí que o professor brasileiro é burro e que outras coisas mais, e eu não sei como é que ele chegou à formação. Assim, no IDH brasileiro, o analfabetismo ainda permeia. E esse analfabetismo não é só analfabetismo de letra, trata-se do analfabetismo funcional, que é desde aquele que sabe escrever, sabe fazer palavras, sabe ler o texto, mas não compreende o texto e nem consegue, digamos assim, montar um guarda-roupa ou um armário, porque não sabe ler o manual e não sabe executar uma receita de bolo. O outro fator da educação, como estávamos dizendo, é que a oferta de educação ela ainda é para servir o mercado financeiro de outra forma. As escolas que possuem área de formação para conviver com a agricultura, por exemplo, ainda é em grande minoria no país. Ou faculdades e universidades de agronomia, zootecnia, etc., que vai servir ao mercado agrícola, à economia agrícola, ou as escolas técnicas que levam o indivíduo à importância da agricultura. Essas escolas ela ainda não se fazem presente. O outro problema é a distribuição da população e o acesso à água e esgoto. Nos materiais de geografia encontra-se muita palavra vazio demográfico, que nada mais é do que uma região extensa com poucos ou sem nenhum morador. Um certo professor, não sei, chegou a dizer que o Brasil é um Brasil caranguejo, que vive nas encostas, né? E as grandes cidades, as maiores cidades, os maiores centros do Brasil, em sua grande maioria, elas estão no litoral ou nas regiões próximas do litoral, por conta da política. Outro fator que emperra também o desenvolvimento do interior é que o transporte da produção desse interior do Brasil, na grande maioria, é feita por caminhão, e o caminhão consome muito combustível. Para você ter uma ideia, um caminhão para levar 1.000 toneladas por 1 quilômetro gasta 16 litros de diesel. Um trem para levar as mesmas 1.000 toneladas gasta 6 litros e um navio 4 litros. Então, assim, esse transporte rodoviário encarece a produção e faz com que as pessoas optem por ficar perto das grandes áreas. Acesso à água potável, saneamento básico e, por último, as desigualdades sociais no Brasil e no mundo. Assim, o Brasil é um país muito rico, tem grandes áreas agricultáveis, grandes reservas de minérios, mas isso é de forma concentrada e ela não atinge a todas as pessoas. Aqui na região onde a gente vive, na micro-região de Irecê, nós tínhamos, que agora secou, a represa Manuel Novaes, conhecida como a represa de Miroróis, que abastecia 400.000 pessoas nos municípios vizinhos, só que no próprio município onde ela está, tinha pouca gente com água encanada, muito pouca em relação. Então, assim, a exploração desses recursos, elas são também comerciais, e quando ele é comercial,
ele acaba não resolvendo os problemas sociais do seu entorno. Então são as desigualdades sociais, né? O PIB do Brasil é altíssimo, ele está aí, me parece, não tenho certeza agora, porque geografia, repito, nada é verdade no momento que a gente está explicando, porque ela é dinâmica, mas no meu material aqui, o PIB do Brasil é maior que 2 trilhões de dólares. Isso não. Mas PIB é produto interno bruto e tem o PIB per capita. Ou seja, se dividir o dinheiro que o país tem de reserva para cada brasileiro vai dar um tanto, mas aí você tem os estratos sociais. 5% dos brasileiros são donos de 50% da riqueza, outros 15% vivem na agonia, querendo ser rico e com medo de ser pobre, e o restante vive entre pobreza e abaixo da linha da pobreza e de pobreza extrema. E a outra coisa que é péssimo para um país é a diferença de rendimentos entre brancos e não brancos, né? Aí um termo que é considerado racismo, falar brancos e negros, mas é necessário. Dia 13, aí estava aí uma data que graças a Deus ninguém está se importando mais tanto, mas era uma data da libertação de uma escravidão que não houve. Para você ter a ideia, 60% das mulheres que morrem de parto no Brasil são negras, a grande maioria dos negros ganham menos do que os não negros pela mesma função, e aí funciona uma coisa que eu chamo de discriminação racial. Os eventos do Brasil falam de preconceito, de racismo. Não. Racismo acontece com todas as raças, preconceito é conceito antecipado e o preconceito pode mudar de formato. Eu falo de discriminação racial no Brasil, de discriminação social. Porque quando o negro foi escravo, que houve a luta pela abolição da escravatura, essa luta foi só na lei. Poucos negros saíram de lá com terras para trabalhar, poucos negros saíram com educação suficiente, e até hoje essa educação não tem o alcance que deveria entre os não brancos, como diz o nosso material. Então é isso. O IDH do Brasil precisa crescer muito ainda, e o Brasil se faz presente nas grandes cidades, grandes aglomerações urbanas. Nessas aglomerações tem aí os mais distintos problemas sociais. Você chega na maior metrópole da América Latina, uma das cidades mais ricas do mundo, em uma região que é responsável por 50% do PIB brasileiro, porém você chega nessas regiões e você encontra uma desigualdade social muito grande. Tem muita gente que vive bem, mas tem muito mais gente vivendo nos bolsões de pobreza, tem muita gente morando na rua. Então, assim, são coisas que a riqueza da região não alcança, porque são coisas que precisam ser feitas por uma política pública adequada, né? Às vezes, o indivíduo ele não tem expectativa, ele prefere morar na rua, ele não tem expectativa de vida. Isso é por conta dos índices sociais brasileiros. E quando entra por um processo de pandemia, que é o que está acontecendo no momento, essas pessoas é que são as mais vulneráveis, porque não conseguem distanciamento social, porque moram muitas pessoas num barraco muito pequeno. Na lavoura não tem lugar, porque a grande maioria é substituída pela máquina, vai ficar lá poucas pessoas, ficarão poucas pessoas nessa lavoura. A agricultura no Brasil e no mundo perdeu sua principal função, que é a de alimentar as famílias. Ela agora virou comercial.
grandes áreas da agricultura do Brasil e do mundo é utilizada para produzir matéria-prima, algodão, sisal e madeira para móveis e outras construções. E enquanto essas regiões vão se valendo desse solo fértil, elas vão se valendo desse solo fértil para estar produzindo matéria-prima, a matéria-prima que precisa ser processada no fogão para estar alimentando as famílias. E outra coisa, a agricultura para matéria-prima, ela favorece o latifúndio. Porque como ela está sendo usada para gerar riqueza, para gerar acúmulo de bens, então, assim, é natural que as pessoas ou comprem, ou expulsem, ou promovam a violência no campo. Então, assim, essa é a nossa conversa sobre índice de desenvolvimento humano no Brasil, indicador social. E o Brasil ainda está longe de alcançar a sua equidade social, não igualdade. No tocante ao racismo, é necessário pensar uma coisa, né, que faz com que as pessoas oriundas da raça negra tenham muito medo e promovem um negócio que eu chamo de autorracismo. Ou seja, ele não quer casar na própria raça, porque ele sofre de um autorracismo forçado, porque ele sofre e não quer dar aos filhos o mesmo sofrimento. Ele não quer gerar filhos para que sejam discriminados na sociedade. Tá, parece uma coisa estranha. O racismo no Brasil, a diferença de salários entre brancos e não brancos, como diz o material, é visível desde os outros tempos. O negro como transparente, como invisível, é de todo o tempo. A diferença dos outros anos e agora é porque a mídia está aí, está registrando, está jogando, e isso vai para o mundo, isso vai para a ONU como um ponto negativo de um país, e aí as pessoas ficam fazendo esse tipo de coisa. O rapaz que foi morto lá nos Estados Unidos, que repercutiu no mundo inteiro, mas ele é um americano. É uma coisa que aconteceu numa das maiores, se não a maior potência do mundo. No Brasil isso acontece todo dia, toda hora, todo dia. Casos como o de Recife acontece todo dia, toda hora. Agressão verbal contra negros acontece toda hora. E aí eu encerro dizendo que tem dois tipos de discriminação racial. Tem aquela que eu não me preocupo com ela, e tem aquela que eu morro de medo dela. Qual a que eu não me preocupo? É aquela que o cidadão declara que ele é racista, nas atitudes, nas ações, porque você pode ver. Mas tem um outro tipo de racista sutil, que pega, a primeira coisa para esconder o racismo, ele pega logo um negro como animal de estimação, finge que é amigo, até convida você para a festa dele, mas com aquela amizade toda, mas na hora de tirar fotos da festa, de aniversário do casamento, ele te pede para ir lá no quintal ou na rua olhar o carro novo que ele comprou, te apresentar o carro novo ou qualquer coisa que ele tenha comprado, e quando você volta, a sessão de fotos já passou e você não aparece na festa. Esse é o tipo de discriminação racial que eu considero uma das mais perigosas que existe no mundo, porque você não conhece teu inimigo. Quando você sabe que a pessoa é racista, tudo bem, você trata do seu jeito. E o meu conselho para quem tem a minha pele também, primeiro a gente precisa reduzir os radicalismos,
Primeiro, a gente precisa reduzir os radicalismos. Segundo, a gente precisa de parar de crescer porque a sociedade é racista, porque isso não vai terminar nunca. Você precisa estudar, você precisa ler muito, você precisa provar que sabe do que você está falando, você precisa entender uma coisa, encerrando o nosso bate-papo. Não é proibido que tenhamos amigos não negros, não é proibido, nós podemos ter sim. Não é proibido que trabalhamos numa equipe de pessoas onde só você é o negro. Só tem uma coisa que você tem que pensar: negro é negro do dia que nasce até o dia que morre, e a gente precisa estar preparado psicologicamente e intelectualmente para isso. Bom dia.